Sua mente não para? E você sente que está vivendo espalhada, como se o dia inteiro fosse uma corrida? Mas isso não é falta de foco, é medo. E hoje eu vou te mostrar como ancorar sua mente e voltar para si. Você diz que não tem foco, mas talvez o problema não seja falta de foco, seja excesso de medo. Porque o medo não te impede só de avançar, ele também te impede de permanecer. Ele te espalha, ele te fragmenta e depois te chama de fraco. Alma bonita, seja bem-vinda ao canal A Viagem Dentro de Ti. Este espaço de pausa, de cuidado e de reconexão. Aqui a gente não aprende a se cobrar mais. A gente aprende a se escutar melhor. Respire fundo e caminhe comigo. Esse é o terceiro vídeo da nossa série 7 princípios japoneses para atravessar o medo. No primeiro vídeo, nós falamos do Ikigai, como a falta de sentido faz o medo assumir o controle. E no segundo vídeo, nós falamos do Hara Hashibu, que é como o esgotamento nos paralisa antes mesmo da gente perceber. E hoje nós vamos falar de algo que quase todo mundo sente, mas poucos conseguem nomear. A sensação de começar 1000 coisas e terminar nenhuma. E me conta, isso já aconteceu com você? Pois bem, muitas vezes falta de foco, na verdade, é sobrecarga. Hoje, quando alguém diz, eu não consigo focar, isso parece um defeito pessoal. Como se fosse falta de caráter, como se fosse fraqueza. Mas, na verdade, é que o mundo atual é construído para te tirar do foco. Ele lucra com a sua distração. Veja se não é isso que acontece. Seu celular vibra, seu feed puxa sua atenção, uma notificação te chama, uma urgência aparece, uma demanda te atravessa e, aos poucos, você começa a viver como se estivesse devendo algo a tudo, menos a si. Você não está sem foco, você está vivendo sob ataque. Quer ver uma coisa? Veja esse exemplo emocional que é bem real. Vê se você se identifica com isso. Tem gente que tenta estudar e não consegue. Ela abre o caderno, abre o vídeo, assiste 30 segundos, já pega o celular, já levanta para beber água, já lembra de alguma coisa, de outra coisa, e quando percebe, passou 1 hora e nada aconteceu. E aí vem a culpa. Ela se julga, começa o processo de autocrítica e se chama de preguiçosa. Mas ninguém pergunta como está o coração dessa pessoa, como está a ansiedade, como está a mente, como está o medo de falhar. Existe um medo que não aparece como pânico. Ele aparece como dispersão. Porque quando você se dispersa, você não se compromete. E quando você não se compromete, você não se expõe. E quando você não se expõe, você não falha. Então, a distração pode ser uma fuga elegante, um jeito sofisticado de evitar o desconforto de começar. Quer ver outro exemplo emocional? Pensa numa pessoa que quer emagrecer, mas ela não começa, ou começa e para.
Ela faz o plano perfeito. Compra roupa de academia, baixa aplicativo. Ela segue perfis fitness, assiste vídeos, se inspira. Mas na hora do simples, do corpo em movimento, o que acontece? Ela trava. Me conta nos comentários, você conhece alguém assim? E é isso, no fundo ela não tem medo do treino. Ela tem medo do que sente quando começa. Porque começar obriga a pessoa a encarar uma verdade. Ela vai ter que continuar mesmo sem vontade. Sabe aquela metáfora das abas abertas? Pois bem, a mente abre 10 abas porque não quer olhar para uma só. Porque uma só aba parece um espelho. E o espelho exige o quê? Presença. O tema que estamos usando aqui no nosso vídeo é foco ancorado. E o que é foco ancorado? Bem, na filosofia japonesa, existe uma beleza que o Ocidente esqueceu. É a beleza do pequeno. O caminho japonês não é o caminho da explosão, é o caminho da constância. É o artesão que repete o mesmo gesto 1000 vezes. Não porque ele é um escravo, mas porque ele entendeu que o gesto repetido vira paz. Foco ancorado é isso. Não é produtividade, é presença. E talvez seja por isso que focar parece tão difícil hoje, né? Porque foco não é só uma habilidade, foco é uma escolha interior. Foco é um tipo de presença. E olha só, tem uma frase de Simone Weil que explica muito bem tudo isso. Na frase diz assim: a atenção é a forma mais rara e pura de generosidade. E quando a gente entende isso, tudo muda. Porque focar não é só sobre estudar melhor, ou trabalhar melhor, ou produzir mais. Focar é voltar para si, é estar inteiro no que se está vivendo. E talvez seja exatamente isso que o medo tenta roubar da gente, a nossa atenção. Porque quando você está presente, você se encontra. E quando você se encontra, o medo perde a força. Vejamos aqui uma definição simples e memorável. Foco ancorado é escolher um ponto e voltar para ele sempre que o medo tentar te espalhar. Não é sobre fazer muito, é sobre não se abandonar. Imagina, pensa numa âncora, né, no mar. O mar está em movimento, mas a âncora impede o barco de se perder. O foco aí não é o mar calmo ou o mar que está agitado. O foco é a âncora. Deixa eu explicar isso melhor. O método de um ponto apenas. Isso é uma prática profunda, não de dicas vazias, né? Essa prática não é para te fazer produzir, é para te fazer atravessar. E ela é simples, porque o simples costuma ser o que funciona.
Então, vamos assim, fazer um passo a passo, né? Ritual do foco ancorado. Primeiro, né? Escolha um ponto, uma tarefa, uma ação, um gesto pequeno. Vamos dar um exemplo. Abra um caderno, leia a página de um livro, caminhe 5 minutos, arrume apenas uma gaveta, escreva 3 linhas ou responder uma mensagem pendente. Tempo mínimo de 10 minutos. Não prometa 1 hora, 2, prometa 10 minutos. 10 minutos são pequenos o suficiente para o medo não te barrar, mas grandes o suficiente para criar a verdade. A gente tenta começar grande e o cérebro entra em defesa. Porque o cérebro não quer ser herói, ele quer segurança. Por isso, o pequeno passo não assusta. Ele passa pela porta sem levantar alarde. O cérebro não rejeita a mudança, ele rejeita a ameaça. E sabe qual é o maior segredo? A ameaça quase sempre está no tamanho da expectativa. Vejamos um exemplo emocional de um projeto pessoal. A pessoa quer escrever um livro, ou ela quer começar um projeto, criar um canal, realizar um sonho. Mas, ao invés de escrever uma linha, fazer um vídeo, um pequeno vídeo, testar, ela cria e elabora o plano perfeito, a estética perfeita, o momento ideal. Porque escrever uma linha é real. E o real dá medo. Planejar não assusta. Então ela prefere ficar no planejamento. Isso não assusta. Agora, começar assusta. Eu conheço uma pessoa que tem todas as ferramentas, tem uma história linda e planeja fazer um livro. E ela nunca começa. Por quê? Vocês sabem me dizer por quê? Medo de começar. Aqui vai uma regra de ouro para você terminar inteiro. Olha, você não termina quando esgota. Você termina quando ainda tem um pouco. Isso aqui, essa regra, faz ligação com Hara Hashibo. Não precisa ser 100%. Seja 80%. Você encerra antes de se quebrar, para que no outro dia você consiga voltar. Né? Isso é um fechamento consciente. Você não precisa dizer, eu tenho que terminar esse trabalho hoje. Você está se acabando, tá? A cabeça batendo na mesa sem conseguir, fugindo as ideias, mas você quer terminar. Não precisa ser 100% nesse dia. Seja 80%, deixe 20% para o outro dia. Né? Por quê? No outro dia você volta e faz um fechamento consciente. Quando terminar, você não se cobra. Aí você se reconhece. Eu fiz, eu voltei, eu permaneci. Isso cria identidade. E identidade vence o medo. Existe uma diferença entre disciplina e violência. Veja bem, muita gente acha que disciplina é ser rígido, é ser duro consigo. Mas disciplina, quando nasce da violência, ela vira prisão. E aí o corpo foge. A disciplina verdadeira nasce do cuidado. Eu faço porque me respeito e não porque me odeio.
Por exemplo, tem gente que diz: eu sou assim mesmo, eu não tenho foco. Mas, na maioria das vezes, isso não é identidade. Isso é um rótulo que nasceu de uma ferida. Você não nasceu sem foco. Você aprendeu a se dispersar para não sofrer. Agora, se você quiser, vamos fazer um exercício. É 2 minutinhos apenas. Bem, por alguns segundos, eu quero que você feche os olhos, se puder, né? E pergunte para você, com honestidade, qual é o ponto que eu estou evitando? Qual é o pequeno passo que eu não faço? Por que eu tenho medo do que ele vai exigir de mim? Não responda. Responda com o corpo, não responda com a cabeça, responda com o corpo. E quando você souber, torne esse passo menor, até ele caber no seu dia e não virar ameaça. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que é mais curioso? Muitas vezes o foco não está sendo roubado só pela sua mente, mas também pelo seu ambiente. Há lugares que nos deixam leves e há lugares que nos deixam confusos. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre Seiri e Seiton, um princípio japonês que nos mostra como a ordem externa pode alimentar o medo interno. Porque, às vezes, você não está travado por falta de força. Você está travado porque está tentando crescer em um espaço que te sufoca. Talvez você não precise de mais foco, talvez precise de menos ruído. Menos comparação, menos pressa, menos cobrança. Talvez o seu medo não esteja te impedindo de caminhar. Ele só esteja tentando te proteger do tamanho da expectativa. E quando você aprende a começar pequeno, o medo para de gritar. Porque ele entende, isso é seguro, isso é possível. Um ponto, um passo, um retorno. E aos poucos você deixa de se espalhar e volta a se pertencer. E agora eu quero te ouvir. Me conta nos comentários se este vídeo com esse tema fez sentido para você. Qual foi a parte desse vídeo que mais te tocou ou te despertou? Me conta aqui nos comentários. E olha a dica, hein? No próximo vídeo a gente vai falar sobre como o ambiente influencia o medo e por que a desordem externa pode ser o que está mantendo você travado por dentro. Te espero, tá? No próximo vídeo. Vá em paz, alma bonita.